tertúlia. O meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui atividade omnidimensional dentro da autoexperimentologia, que é a ação cosmoética prioritária, capaz de ser desenvolvida pela consciência lúcida em qualquer dimensão, empregando qualquer veículo consciencial a qualquer tempo, com real proveito da interassistencialidade e evidente eficácia evolutiva. Agora, depois nós falamos a prioridade evolutiva da consciência em todas as manifestações pensênicas, a ação pessoal interassistencial, válida em qualquer dimensão, a ação evolutiva ideal, a atividade evolutiva multifacética, a polivalência das manifestações conscienciais, a versatilidade das aplicações dos esforços pessoais, a mega-eutimia, a cosmificação da consciência, o efeito halo das atividades cosmoéticas integradas. E eu estou trazendo esse verbete, que ele está até só para quase que anunciar o problema, que precisa ser mais trabalhado, para preparar a cabeça de nós todos, quer dizer, cada um se preparar, através da sua cabeça, para o fenômeno da cosmoconsciencialidade. Esse é o verbete 1144. Tem 3 páginas, 39 sessões ou logias, e ele tem 4 máximas. Pode ser aumentado, por exemplo, as tecas, só faltam 3, para a pessoa ter uma ideia. Agora, aqui nós temos umas perguntas. Já fiz arco voltaico mais de uma vez. A vez que recebi no holociclo, percebi mais claramente que no tertuliário. Na última vez foi como um bisturi. Ou uma implosão interna, percebida e com repercussões posteriores. Como estou fazendo dinâmicas e sei que preciso me exercitar mais fisicamente, não sei se é o caso de receber mais arco voltaico na segunda-feira. Não. Faça o seu EV. Isso é que é importante. Sobre o processo de você receber mais aqui, é porque possivelmente o tertuliário já abriu o abertismo consciencial energético na sua psicosfera. Por isso você sentiu mais aqui. Há mais ou menos 5 dias, comecei com ardência na garganta, dor de cabeça, evidenciando sinusite. Estou assistindo seus atendimentos e gostaria de agradecer. Senti uma energia me assistindo. Minhas vias aéreas desentupiram. E o meu olhar no espelho, meus olhos estão maiores, brilhantes. Minha energia mudou completamente. Vai em frente, mas agora, EV para você. Não faz mal. Olha isso. Se o serenão é o último nível evolutivo antes da consciência livre, e ele ainda precisa se manifestar no intrafísico, é possível a comunidade mais avançada, que não use dinheiro, por exemplo, existir em uma dimensão intrafísica? Olha, eu não ponho a mão no fogo para nada, mas eu não conheço nada. Se você ficar sabendo, ou ver alguma coisa na internet, manda para a gente. Eu não conheço. Às vezes vocês aí que viajam muito, atualmente eu parei com minhas viagens, então pode ser que vocês achem. Se achar, por favor, lembre-se, Rua da Cosmoética. Aos 9 anos eu já vivenciava muita catalepsia. E lembro que o fluxo muito forte de energia circulava no meu planto chakra e no umbilico chakra durante as catalepsias. Não sei dizer se era exteriorização ou interiorização. Entretanto, na adolescência, devido a sérios problemas com tártaro, descobri que o meu nível de acidez gástrica era muito alto. O trabalho energético que eu percebia na infância pode ter alguma correlação com o problema gástrico? Sim. O trabalho energético era de assistência ou pode ter sido assédio, drenando minha bioenergia? Pode ter sido as duas coisas, depende do que é. Agora, tem só umas perguntas aí para clarear isso mais. Você tinha hiperatividade infantil? Você mostra que tinha uma hiperenergia.
Você já teve hipertensão arterial? Você já teve hiperacidez? Tudo é hiper. Quando a gente trabalha demais, isso mostra que a pessoa tem energia demais, que o corpo não está aguentando a condição dela. Os maiores defeitos do ponto de vista de sanidade que eu tenho no meu corpo é devido a essa hiper alguma coisa. Se eu deixar por minha conta, eu seria hiperativo, mas nunca fui, porque eu tenho lucidez disso. Sob hiperenergia eu sempre tive, mas sempre evitei de mostrar o que eu tenho. Sob hipertensão eu comecei a ter depois do infarto com 28 anos. Sob hiperacidez, qualquer coisa, se eu não tiver cuidado, eu tenho. Tudo é hiper. Por quê? Como a gente tem energia demais, o corpo não aguenta. Então, o seu caso é justamente isso. É preciso de ver se você não é, além de tudo isso que eu falei, é examinar coisa por coisa, um por um. Tem que examinar se você não é ectoplasta. Às vezes é também. Quase sempre essas pessoas juntam tudo. Vocês estão entendendo, né? Hiperatividade, hiperenergia, hipertensão arterial e hiperacidez. São condições que o povo, os médicos não juntam isso porque eles não entendem do processo de energia. Essa droga, a ausência de energia é um problemão. Cria burrice, ignorância, desconhecimento a todo mundo, em muitas outras áreas. Qual a sua orientação para a dupla evolutiva na qual a família de um par faz de tudo para que o par em questão não rompa com o cordão? Estou com a impressão de que esse fato está atrasando o processo evolutivo, mas não quero desistir da minha dupla que possui grandes qualidades e potenciais. Já estou até pensando em mudar de cidade. Às vezes, mudar de cidade vale a pena. Agora, é você que tem um negócio que está falando de hiper aqui. Olha bem esse caso seu aí. Examina mais os detalhes da sua pessoa. Se você chegar aqui em Foz, eu desejaria dar uma geral em você. Geral que eu estou falando quer dizer, dá minha opinião sobre a sua situação. Isso às vezes pode te ajudar. Mas aqui, não adianta falar a distância, não. Isso aí tem que ser aqui. Você sabe por quê? A distância, a energia funciona do mesmo jeito. Mas não é a mesma coisa para mim, para o meu diagnóstico. Está certo ou está errado? Vocês estão entendendo ou não estão? Por quê? Sei lá se está cheio de assediador que se afastou na hora lá, agora comigo aqui não, mesmo se ele afastar eu sei. Lá, daqui agora eu sabia, lá é mais difícil. Vocês estão entendendo? E isso influi demais em qualquer diagnóstico que for dado. Se a pessoa está carregada, quer dizer, assistida baratrosfericamente ou não. Entende? Deve ser da gente ver. Por isso que eu estou falando, se ele aparecer aqui é bom de conversar. Agora, gente, eu queria fazer aqui uma propaganda de Foz, que é o Salão Internacional do Livro de Foz do Iguaçu, em 2009, do dia 1º ao dia 10 de maio. Portanto, daqui um mês e pouco. Agora, na programação é um monte de gente de literatura que vem aí. Inclusive o meu amigo vem aí de novo, Domingos Meirelles. Agora, tem um grande jornalista que vem aí, que é o Eugênio Butti. Ele também vai estar aí fazendo lá. E tem o Lira Neto que vai falar sobre a Maísa, só numa multidão de amores. De modo que é um monte de gente. A Daniela Valiente, que é a nossa jornalista de Foz, está no meio de tudo isso, também vai fazer abertura com uma opção de coisa aqui. O Inácio de Loyola Brandão, que é o Prêmio Jabuti de 2008, também vem aí para falar sobre as coisas. Então, Salão Internacional do Livro Foz do Iguaçu, de 1 a 10 de maio. Vocês já ficam sabendo, para não estar viajando nessa época, se vocês se interessam para ver esses literatos aí do momento. Vale a pena. Agora, vocês estão vendo que esse negócio de energia é muito sério. E esse verbete de hoje, atividade omnidimensional, a coisa mais séria que tem aí é energia consciencial e parapsiquismo, sinalética da pessoa. Agora, aí é aquele negócio. O que a maioria das pessoas reagem, a gente pode usar aquela expressão que eles usam no direito, quando às vezes vão ter algum tribunal. O que você sabe sobre energias conscienciais, conscienciologia e parapsiquismo, cabe na minha mão.
Quer dizer, a maioria não sabe nada. Então, é só um punhadinho de conhecimento. Isso não vale nada. Agora, quem vive pelos instintos tem as percepções programadas. Então, não sai desse processo de energia. Então, isso é um senhor problema. Agora, ó, existem dois tipos de nós. O nó da madeira e o nó do mármore. Tá certo? Isso que eu estou falando aqui é o nó do mármore. É a ignorância da multidimensionalidade. Esse é o nó do mármore. O nó do mármore é mais bonito que o nó da madeira. Quase sempre. Mármore. Mármore. Eu não estou falando direito hoje, não? Mármore. É? Mas os dois maiores são esses, é o da madeira e o do mármore. O mármore é mais brabo. A madeira é mais suave. Não é isso? De modo que, agora, tem os nós, né, conscienciais. A gente conhece, né, na máfia, né? Esse deve ser pior ainda. Esse processo bem pior. De energia é o seguinte, quando a gente assiste a tertúlia como internauta, a energia aqui é muito mais intensa do que fora. Não, mas você, porque você também está dentro do campo, né? É por causa do campo. Está aí junto. Nós temos que lembrar o seguinte, espaço e tempo não influem na energia, mas em certas circunstâncias nós temos que olhar isso. Uma proximidade, por exemplo, se há um encapsulamento, já o espaço já está influindo. Você está entendendo? Se há uma proximidade de um campo, é outra coisa. É igualzinho, por exemplo, lá os dínamos e tudo aquilo que tem na Itaipu. Uma coisa é você estar aqui à distância, outra coisa é você chegar lá. A irradiação é diferente. Então o problema da irradiação, do nível, também muda. Você está entendendo? O centro de irradiação, às vezes, junto dele ou perto dele, é mais forte do que um pouco a distância. Isso também tem que levar em consideração. Quando você manda energia para alguém longe e manda aqui, a intensidade, ela chega a mesma coisa, é isso? Não, se você mandou, é a mesma coisa, depende de você. Isso não há dúvida. Agora, do ponto de vista, então, em tese, nós temos que lembrar isso. Tempo e espaço não influem nem na consciência, nem na energia. Mas agora, em certas situações, influi tanto na consciência como na energia. Assim, exceções, certas condições específicas, contingenciamentos, como nós chamamos. Isso aí é diferente. Agora aqui também a energia gravitante aqui também mexe. Pois é, não, e com o passar do tempo a tendência vai se aumentar. Se a gente sustentar isso aqui do jeito que está sendo feito, a tendência é acumular. O processo da bagagem aumenta. O acervo acumula. Então, a acumulação. Isso é igualzinho a um acumulador de energia. É a mesma coisa. Agora, a atividade omnidimensional. Vocês estão entendendo o que a gente está falando. Então, ó, você tem que fazer coisas que sirva para toda dimensão a qualquer tempo. Isso aqui é o ideal. O serenão deve estar assim o tempo todo. Tudo que ele faz vale para sempre, vale para qualquer lugar. Ele não precisa estar retificando nada. Vocês estão entendendo, né? Professor, eu quero entender melhor a questão do tempo que você coloca aí. Dentro da definologia, na terceira linha, aí você coloca a qualquer tempo. A qualquer tempo. Quer dizer, então você vai fazer uma coisa que é positiva a qualquer tempo. Daqui um mês, daqui um século, você não vai se arrepender, porque aquilo que você fez é correto. Isso aqui é a atividade omnidimensional. Ela serve para qualquer dimensão. Por exemplo, você vai na baratrosfera, ela serve. Você vai numa comunex elevada, mais avançada, ela serve. Você entendeu? Então o negócio é fazer coisa que não seja só para o momento, mas uma assinatura pensênica para a eternidade. Tá certo? Sim, e uma coisa é isso aí, Ivone, você está entendendo o que eu estou falando? É isso que você tem que pensar. Assinatura pensênica para a eternidade. Fazer uma coisa definitiva, nunca temporária, nunca fugaz. O que você coloca nesse ponto seria uma coisa que eu estou fazendo agora que repercuta ou que seja uma coisa positiva para o futuro. Tem como... Não é isso, ela serve para hoje e serve para o futuro.
Claro. Por exemplo, fale a verdade, que assim você não vai errar nunca. Nunca fale a mentira, você vai sempre acertar. A minha dúvida é, tem como atingir também o que já passou? Isso aí? Não, o passado você não muda. Tá. Passado é uma coisa que a gente faz, pesquisa, consulta, para não cair no mataburro de novo, não errar de novo a mesma coisa. Só serve para isso. Tá certo? Professor Valdo, Sim. no ar, aqui. Você falou da parapsicoteca e falou da cosmoconsciência. A gente pode dizer que a visita à parapsicoteca é equivalente, em termos de percepção de expansão, à cosmoconsciência? Ao fenômeno? Olha, isso tudo equivale, né? Uma pessoa, por exemplo, que recebe inspiração de uma central extrafísica da verdade, é como se ela estivesse na parapsicoteca, sobre aquele assunto que ela está querendo. O problema é a gente ser assistido com aquilo que a gente precisa, na hora que a gente precisa. E esse socorro é que é a verdadeira Tales. Agora, eu quero é que vocês entendam o que é atividade omnidimensional. É para a gente começar a entender o que é a cosmoconsciência. O conscienciês tem relação com isso aqui. Aqueles dados que eu trouxe sobre interação da linguagem, conscienciês, etc., aqueles verbetes que eu trouxe recentemente, tudo tem relação com isso. Você está entendendo, né, Mabel? Tudo tem relação. Pode falar, ali, ó. Professor Valdo, só ter uma dúvida assim. Numa projeção, numa região da baratrosfera, existia a repetição entre o algoz e a vítima, repetindo essa cena naquela região. Qual é a repercussão multidimensional dessa repetição dessa cena? Não, mas isso está acontecendo, é a pessoa que tem isso na cabeça, como se fosse uma coisa recorrente. O que é? É sonho? Não, na verdade, assim, era um cenário, e aqui... Sei, mas a pessoa está lembrando disso, ela está lá. Não, ela está lá, naquela Sei. dimensão. Tem o assediador e tem a vítima. Se tem, o problema deles é aquilo lá, porque está, vamos dizer, está reproduzindo uma situação que é de sempre. Mas aquilo reverbera em A outras baratrosfera dimensões? tem muita repetição. E essa repetição, na verdade, é da inspiração no intrafísico, alguma coisa nesse sentido? Não, é o ambiente que está fazendo isso, a intenção deles é que faz isso. E, no caso, como que seria uma intervenção mais direta nesse contexto? Como é que é? Como que eu posso fazer uma intervenção mais direta nesse contexto? É ir lá e separar os dois. Tira um da proximidade do outro. Tem que separar. Ou seja, tirar... Ajuda aquele que estiver mais qualificado para receber ajuda. Isso aí, ó, muitos dos resgates que são feitos assim. O povo pensa que você vai resgatar uma consciência que ela não tem culpa no cartório. Não, sempre tem culpa no cartório. Você entendeu, não? Eu entendi. Ela não é só vítima pura. Não, ela também tem culpa no cartório. Tá. Entendeu? Valdo, na exemplologia, você poderia, por favor, detalhar os dois exemplos, né? Atividade omnidimensional primária, sem as tarefas da oficina extrafísica pessoal. Atividade omnidimensional avançada, com as tarefas da oficina extrafísica pessoal. A oficina extrafísica, que é a OFIEX, ela define certas manifestações multidimensionais da consciência. Então, por exemplo, uma pessoa que tem OFIEX, você não pode dizer que ela seja uma consciência pura. Ela não é. Ela já está com 1%, ou se você quiser 5% ou 10%, de semiconsciexualidade. Está certo? A semiconsciexualidade está caminhando justamente para a atividade omnidimensional. Então você podia falar assim, uma consciência é uma coisa. Uma consciência que tem extrapolacionismo parapsíquico já é uma coisa mais um ponto.
Uma que tem o FIEX já é com 2 pontos. Você está entendendo? Uma que é semiconsciente já está com 3 pontos. Você está começando a entender? Dentro do processo da atividade omnidimensional. Então, o problema nosso é a manifestação omnidimensional dentro da nossa autopensionização. Mas nessa primeira, que é a atividade primária, ela também tem que ter uma atividade já razoável omnidimensional. Não, eu estou falando, eu comecei com a pura que não tem nada. É a casca grossa. A primária é a casca grossa, não tem nada. É só daqui, ela pensa que é o corpo, ela é casca grossa, ela é, às vezes, uma vida trancada, ela não tem projeção consciente. Isso aqui é a Robex. Então, é robô existencial. Porque mesmo que ela não tenha o FIEX, há uma parte que tem uma certa atividade multidimensional. Não, toda consciência tem atividade multidimensional, mas isso é o óbvio. Isso não vem ao caso. O caso que eu estou falando é o seguinte, é aquela consciência primária. A primária é bem grossa. Isso, casca grossa. Entre a primária e essa secundária aí, existem... Pois é, agora aí vem 1 ponto, 2, 3, 4, 5, quantos pontos sejam, que vai aumentando a gradação dentro dessa atividade omnidimensional. Agora, por exemplo, eu não falei de uma no fim. É a pessoa que já tem a cosmoconsciência. O teleguiado, por exemplo, às vezes já pode ter tido isso. Quase sempre é o que acontece. Agora, depois, um evoluciólogo, né, mais avançado. Depois, um serenão, é mais avançado. Então, sobre uma consciência omnidimensional lúcida, você pode colocar toda essa gradação e fazer aqui. Eu não quis colocar esse nível aqui, mas eu posso colocar depois, fazer uma, no caso, caracterologia da história. Agora, a semiconsciência, ela já não é mais da OFIEX, ela já ultrapassou o processo da OFIEX. É isso? A semiconsciência, ela é assim em si. Ela já é? Ela é desse jeito em si. Ela pode ter, se ela vem aqui, possivelmente ela vai ter o FIEX quase que imediato, né? Isso é normal. Agora, o teleguiado é isso, e já entrosado, já engajado, é um voluntário da ativa. Tá certo? Pode falar. Eu queria saber, assim, a gente está na universidade e você tem que seguir a cartilha da universidade, né, de determinada linha historiográfica, por exemplo, que é o meu caso. E eu quero saber, assim, se a gente fica com o rabo preso, digamos assim, utilizando essas vertentes. No caso da escrita de uma monografia que você vai utilizar Marx. Não, Gramsci. Isso aí você já está com o rabo preso. Só de você ficar lá, o que você quer? Ainda quer ficar com o rabo mais preso, é isso? Eu trabalhei 18 anos na universidade. Você acha que eu tenho um rabo muito preso? Quando eu fui lá, eles me convidaram para ir lá trabalhar. Se pudesse, para entrar na administração da universidade. Porque o Mário tinha morrido. Você está entendendo? Agora veja, eu abençoo todos eles, mas estou noutra. Nós criamos a nossa universidade. É de pobre, mas funciona. Entende? É de pobre. É de quintal, mas funciona. É prata de casa, mas funciona. Tá certo? E tem como minimizar isso? Tem como você... Não, a primeira coisa é você não se incomodar com isso. E como é que você pode começar a não se incomodar? É vendo se tudo que você está fazendo ajuda os outros. Se isso acontece, está tudo certo. Você não está ajudando os outros, não está fazendo assistência, não está fazendo esclarecimento, não está educando alguém. Então, é tudo certo, não tem nada, não preocupa com isso. Vai em frente. Agora, temos que tirar partido de tudo que aparece na nossa frente. A pessoa seria ignorante se não fizesse isso. Porque, às vezes, são os próprios amparadores que estão permitindo que as coisas grossas, físicas, da eletronáutica apareçam na sua frente para você usar. Isso, às vezes, é o próprio amparador. Por que não? Outra coisa, sem a eletronáutica, você, às vezes, não vai ter acesso aos assistidos. Você precisa de falar na linguagem deles inicialmente para se entender depois no nível mais avançado.
De modo que eu combato a eletronáutica, eu combato a religião, eu combato a filosofia, as bobagens que tem, para a pessoa não ficar presa nisso. Mas eu uso tudo isso e abençoo todas essas pessoas. E outra coisa, eu não estou com uma clava ou um machado na mão para ir contra todo mundo no negócio. Não, cada um faz o que bem entender. Agora, o que eu não quero é colocar todas as minhas fichas nesse número. Existem outras oportunidades, alternativas e opções nesse jogo evolutivo. Não precisamos de ficar presos a isso. Pode falar. Professor, aqui na fatologia, na segunda linha, você poderia me ampliar o conceito de qual é que é a ação evolutiva ideal? A ação evolutiva ideal é aquela que você não vai se arrepender nunca do que você fez. Então, essa que é a atividade omnidimensional. Agora, o que se passa? Ali, você está fazendo acontecer o melhor para todos. Você não está indo contra nenhum direito das outras consciências. E você está esclarecendo no nível que naquele contexto ainda não chegou. Você está acima do contexto que você está falando. Você entendeu? Aquilo que eu estava dizendo aqui sobre o processo do mármore, sobre o processo da pessoa, só tem um conhecimento do parapsíquico que cabe na minha mão, quer dizer, não tem nada, né? Você entendeu, né? Não, seu nível de conhecimento, sua bagagem de conhecimento cabe na minha mão, quer dizer, não vale nada. Isso é uma expressão que se usa em direito. Quando vem aquela pessoa que é um profissional, por exemplo, eles colocam isso até em filme de vez em quando. Então vem a pessoa que é o advogado que está falando com a pessoa que chegou lá. A pessoa que chegou lá, às vezes, é da polícia. Então o advogado vira para o policial e fala assim: olha, o que você sabe sobre direito cabe na minha mão. Quer dizer, abaixo pode tirar, que a pessoa não está sabendo nada. Você está entendendo como é que é? Agora tem até filme, nos diários de filme eles já colocaram isso aí. Isso é expressão muito usada em tribunal. Não, o que você está sabendo cabe na minha mão. Quer dizer, então, é só para falar que a pessoa sabe de alguma coisa. Você não está dizendo que ela é totalmente ignorante. Ela já ouviu o galo cantar, só que tem que ela não sabe onde é que está o galo, se é galo mesmo, se é um galo garnizel ou se é um galão, não é isso? Ela não sabe. O problema é ele. Pode falar. Eu queria entender por que o tema de hoje está dentro da autoexperimentologia e não dentro da cosmovisiologia. É o que? Autoexperimentologia, o que é? Por que o tema está dentro da autoexperimentologia e não dentro da cosmovisiologia? Essa segunda, o que é? Eu não estou ouvindo. Cosmovisiologia. Que? Cosmo? Isso. Não, porque não é cosmo, a pessoa está engatinhando. Então esse é a autoexperimentologia, ainda tem que chorar muito, suar muito sangue para chegar lá na cosmoconsciência. Isso aí é só para começar. Me pareceu que era tão amplo. Eu quero falar é para nós. Não entendi, mas eu não quero falar para Serenão. Para mim pareceu tão amplo que era já. Eu quero lembrar uma coisa para vocês. Eu nunca dei aula aqui para Serenão, tá? Tá bom? É só pré-serenões. Olha bem isso. Não me confunda, porque senão vai ficar chato aí. Tá bom. Outra coisa, Sr. Baldo. Na interdisciplinologia, na página 67, a cosmovisiologia está repetida na primeira linha e na última linha. Ah, tá. Não sei se eu nós aí, temos né? que tirar isso daí. Tá bom? Eu acho que tem até mais aí. Tá bom, obrigado. Vê se tem mais alguma coisa aí, né? Às vezes tem. Professor. Sim. Continuando até no que Neida falou aí, tá na sinonimologia, o número 1 está faltando o N, do omnidimensional. Sinonimologia? Aonde que está? Ação Antônimologia? Sinonimologia. Tá, ação... Sinônimo. Omnidimensional. O que é? Sinonimologia. Está faltando o N. O que é que ele está falando? Eu não estou entendendo. Dimensional. Omnidimensional, faltou a letra N. Aonde está isso? Sinonimologia, número 1. O número 1. Ação omnidimensional. Omnidimensional. Falta o N de nariz. Omnidimensional? Ué. Eu não entendi nada até agora. Dimensional aqui, sim.
Falta um N no fim, né? É, isso mesmo. Gente, a gente quando fala as coisas mostra onde é que é. É no fim, é no início. Que as palavras que eu uso, então, são enormes. Vocês falam, a gente não sabe nada o que é que se passa aí na história. Em antonimologia... Espera aí, deixa eu só mostrar, colocar alguma coisinha aqui. Deixa eu ver o que é que ela falou, para ver se o original lá, como é que está. Coerência, cosmo, discernimento, experimento. Isso aqui tem que ver. Mas o que é? Em antonimologia, o número 4 aí é desconexão mesmo com I? 4, desconexão. Não, o certo eu acho que é desconexão. Né? É isso aí, eu acho que já está lá arrumado. Mas eu vou olhar. Agora, ó, tem mais uma aí que é a sua, né? É bom você falar a sua aí, ô Flávio. Na frase enfática. Hein? Na frase enfática também, o multidimensionalidade está faltando o ti. Multidimensionalidade. Tá, esse aqui já tem. Esse aí nós já usamos lá, já vimos. Mas vou marcar tudo. Tá. E aí a minha dúvida, professor, é o seguinte. Em crescendologia, aí na segunda página, o senhor poderia explicar melhor esse crescendo força presencial consciente de dimensão em dimensão? Força presencial consciente, dimensão a dimensão. É isso aí que é a semiconsciência, o evoluciólogo, o serenão, tudo é isso. Ele tem força presencial em qualquer dimensão que ele se apresenta. Isso aqui é o ideal. Eu não sei se o Arlindo já está assim. Ele, às vezes, ele está quase, ele falou. Mas, queria entender por que esse crescendo. O crescendo. Porque é um crescendo. Em cada dimensão. Assim. Não, sei lá, né? Eu vou te arranjar umas dimensões aí, te dar só o endereço, que eu nunca fui lá. Eu quero ver você chegar. O problema é esse. Valdo, poderia me ampliar o conceito que não estou entendendo bem da paradoxologia que você está aqui? De quê? Paradoxologia. Da paradoxologia. O paradoxo da consciência livre singular com manifestações autopensênicas em continentes. O problema todo é o seguinte: a consciência livre, ela já não tem mais influência do processo intrafísico. Então, o problema de continental, para ela, é uma coisa secundária. Porque ela pode influenciar uma galáxia. O tamanho aí, no caso, não é documento mais. Então, é um paradoxo. Que ela é um ponto de consciência. E influir numa galáxia, aqui no caso, estou falando em continente para a pessoa entender. Mas pode ser uma galáxia. Eu mesmo falo, por exemplo, uma consciência livre, ela pode chegar numa galáxia e, numa determinada hora, ela fazer todo mundo ter orgasmo, simultaneamente. Pensa nisso. Ela tem esse poder, se ela quiser. Nenhuma vai fazer isso devido ao estupro evolutivo. Você entendeu, então? O problema é do amount. O problema é da expansão, da lucidez, da expansão das potencialidades. A coisa aqui toda é essa. O que é? Então, esse paradoxo é o mesmo do universo, né? Do universalismo, né? O universalismo é isso. É a mesma coisa, né? Tem uns paradoxos assim também, ao contrário, né? Por exemplo, como é que você, só com essa consciência, com 2 olhos que estão aí, ó, que eu estou vendo, você tem 9 bilhões de bactérias. Sim. Elas, sob certos aspectos, estão dependentes de você. Isso é o contrário. Que é Então, por exemplo, todo mundo aqui é líder, nem que seja das suas bactérias. Todo mundo é líder, em tese. Então, a gente pode chamar líderes de bactérias, avançar. Mas é aquele negócio do animais. Sim, mas vocês já são mais do que bactérias, isso é o máximo. Então, mas esse que é o inverso do múltiplo para o único, né? Ele, quer dizer, não é o mais natural, porque o mais inteligente é o paradoxo. Esse aí é que é o chique do último, do Arlindo. Chique do último. Mas deixa eu te perguntar, eu queria perguntar outra coisa, na verdade, principal. Por que esse tipo de ação aqui está além do espaço-tempo, né? Do cone de luz? Do cone de luz.
Ele é super mental somático, né? Quer dizer, ou se não for além, mas pelo menos não, tudo tem que sair da mental somática e vir do discernimento. Isso. Aí, mas eu não estou querendo questionar, estou só dizendo que no predomínio, a atributologia, né, tem muito de mental somática aqui também, né? Na atributologia, né? Pode colocar aí, entende? Vamos ver se tem algum repetido e troca por esse. O problema todo é isso. Tem que ver o que é. É isso que eu estou pensando. E tudo bem, tem percepção extrasensorial até determinada dimensão, mas o negócio é de cima para baixo. Agora, você vai examinar o seguinte: a predomínio das percepções extrasensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva. Isso é a síntese de tudo. Não, eu sei que isso é mental soma também. Pois é, total. Professor Valdo, daria para dizer que a atividade omnidimensional é a base da interassistenciologia, de certa forma? É a base de quê? Da interassistenciologia. Olha, a interassistenciologia, o processo é mais a de intenção. Segundo lugar, de lucidez. Você não acha? Agora, o resto vem. É como consequência disso. Agora, o que é também que não influi? O que é que não recebe influência da intenção e da lucidez? Praticamente tudo que nós fazemos. Porque pelo que eu entendi aqui na leitura, basicamente é quando você começa a ter visão com o cosmo consciencial. Isso. E atitudes Primeiro, você tem que ter uma extrafisicalidade grande. Segundo, você tem que começar a ver o que é a cosmovisiologia. Depois da cosmovisiologia, você entra na cosmoconscienciologia, que é outra condição, a terceira condição aí. E a partir daí, atividades que tenham coerência aí é que começa. Com isso, né? Agora, por exemplo, quase sempre a chegar, ou quando a pessoa chega na dispersidade, ela quase sempre tem cosmoconsciência. Ela tem como extrapolacionismo. Aquilo ainda não é uma coisa adquirida, permanente. Não é uma rotina para ela. Mas a tendência é essa. Agora, a rotina eu acho que começa a acontecer através da semiconsciencialidade que passa para o teleguiamento. Aí a coisa começa a mudar. Então, por exemplo, um evoluciólogo, pode ser que ele já tenha isso em certo nível sensível, razoável, avançado. Olha só, é a gradação evolutiva e a gradação, vamos dizer, de lucidez de tudo isso. Essa seria que você começar a ter coerência entre aquilo que você já Agora, uma coisa muito séria. Nada que eu falo aqui é só teórico, tá certo? Tudo é teático. Hoje, por exemplo, vocês podem falar que esse assunto aqui é muito teórico para a maioria aqui. É a vovozinha. É teórico porque a pessoa está querendo. Eu não tenho nada a ver com isso. O problema é dela. Para mim, isso aqui é teático. Não, ele é bem prático para o nível dela. Ela vai gradualmente crescendo. Agora, cada um pega o pedaço que for possível, o seu quinhão. Aquilo que ele aguentar, ele faz. O problema é dele. Agora, o que nós temos é chegar com a tarefa do esclarecimento. É o que eu estou tentando fazer. Isso aqui, ó, é da tarefa do esclarecimento. Você entendeu isso, né? Agora, ó, se colocar isso aqui, tem uma série daqueles temas que você gosta de... que está lá tudo aqui dentro. Porque o EV seria o primeiro passo, vamos dizer assim, o domínio do EV seria o primeiro passo. O EV é o primeiro passo para a consciência casca grossa. Isso aqui não se pensa mais em EV, isso tudo já está superado. Agora, o casca grossa, sim. Cascão. A gente não pode falar cascão, porque cascão hoje é o nome da pessoa que não toma banho, que é fedorenta. Então, não é bem isso. Então, tem que falar casca grossa mesmo, não tem outro jeito. Porque a partir do momento que você está trabalhando com EV, periodicamente, diariamente, você está em contato multidimensional e as atitudes, a tendência é ter coerência nas atitudes. Agora, a coisa mais séria, Adélio, é a lucidez, não perder a lucidez. Vocês lembram o que eu falei, não faz muito tempo aqui, que você deve ter o onirismo mais manobrado pela sua intenção. Isso é que é a coisa séria. Uma pessoa que começar a manobrar a sua condição onírica pela própria vontade, ele vai atingir
a cosmoconsciência mais rápido. Isso não tem dúvida. Então, veja, quanto maior o número de estados alterados de consciência que você mantém a sua lucidez, mais próximo da cosmoconsciencialidade você estará. Então, tudo, por exemplo, você está aqui nessa dimensão. Então, isso é a vigília física ordinária. Qual o nível da sua lucidez nisso? Por isso que é bom a imobilidade física é virgem. Isso mostra o nível da lucidez da pessoa. Agora, você vai dormir, você entra na hipnagogia. Qual o nível de lucidez que você tem hipnagógico? Depois disso, você se projeta. Qual o nível de lucidez que você tem lá, quando você se projetou? Você ficou sabendo qual era o nível da sua manifestação? O psicossoma estava livre, solto ou estava lastreado? Você estava onde? Você encontrou com alguém? Você viu alguma coisa? Você conseguiu obter alguma lição extrafísica da sua... E por aí vai, tudo isso é lucidez. E por aí, ó, vai. Agora, depois vem a hora que você volta para o corpo. Na hipnagogia, você estava lúcido? Então aparece aquele casal, cumprimenta você na hipnagogia, mostra a lucidez. Você está entendendo? Então, através dos vários estados alterados da consciência, que você mantém a sua lucidez, você já sabe o caminho que você está seguindo e aonde você está atualmente dentro do campo da cosmoconsciencialidade. Porque nesse caso aqui, toda atividade em si, ela é multidimensional. Aqui é a lucidez nessa questão, né? Você está lúcido. É a lucidez do objetivo. Quanto ao objetivo. A lucidez de você saber o que eu estou fazendo aqui. Para onde eu vou? Por que isso está acontecendo comigo? Quais as decorrências disso? Quais os efeitos dessa situação? Tudo você tem que saber. Agora, ó, isso aí exige mais reflexão lúcida de qualquer pessoa. A primeira coisa é a reflexão lúcida. Sem reflexão lúcida, ninguém aumenta a própria lucidez. Não tem jeito. Ela não vem só por extrapolacionismo, não dá. Tem que ter vivência. Tá, então, isso que você está dizendo é como se fosse uma tangente ou uma reta que se tem... Vamos dizer, é uma gradação, né? Não, mas no momento que você já conseguiu ter, você consegue estabelecer... Você já sabe qual é o próximo passo. Não, e dentro também de um ciclo desse, de estados agora, alterados... tudo dentro da parapercepciologia é assim. Você tem bem lucidez aqui, que você já alcançou aqui, ó, tem boa lucidez aqui, você já vê o próximo passo. Então, mas você sabendo mais ou menos a reta qual é, você tem o pontilhado para... Você perdeu aquilo. Mas agora, você, ó, por isso que dentro da parapercepciologia é impossível, olha a palavra que eu estou usando, é impossível uma pessoa caminhar sem estudar a fenomenologia. No caso, a parafenomenologia. Sem isso, não vai. Porque se a pessoa não entender a estrutura dos conteúdos do fenômeno, como é que ela vai ter lucidez? Com alteração de consciência, não tem jeito. Vocês estão entendendo por que é que eu demorei 19 anos estudando projeciologia para ver se explicava para o povo as gradações das manifestações práticas. Senão não adianta. Porque não adianta ter só o esforço e o trabalho todo mental somático, a lucidez, se não tem o meio tem uma opção de gente que chega aqui, que já está dando até curso, uma opção de coisa, eu viro para ele e falo assim, ó, você está ótimo, mas você deixou para trás uma coisa, volta para o projeciologia e lê tudo de novo agora, vê se você vai entender. Porque tem coisa que você não está entendendo, está bobeando. Agora tem professor aí que é assim. Ele não leu o livro, ele não riscou o livro. Agora o livro não é tão grande. De manifestações, ele tem só umas 800 páginas que a pessoa precisa de ler. Anotando aquilo, e uma coisa diz respeito à outra, ele é mais fácil de ler do que se pensa. Ele assusta porque calhamaço, mas é bom que a pessoa lê, senão não vai entender nada disso aqui. Agora, a projeciologia, ele tapeia também. O povo pensa que vai estudar lá só projeção consciente, não é. Só de projeção consciente são 54 fenômenos. Há uma gradação nisso já íncita,
na própria fenomenologia, na própria fatuística do problema. Entende? No caso, é a parafatologia. Tá, é verdade. Mas, no entanto, o enfoque maior teu aqui foi do esforço mental, né? De manter o trabalho mental. Tudo é auto-esforço. Não, sim, eu vi, você falou muito aqui em esforço, mas em cima mais da lucidez e da atividade no ciclo mental somático, né? Agora, você está ressaltando que sem ter essa intermediária, né, psíquica, não adianta muito também, né? A gente tem que fazer, né, os reforços dentro daquilo que a gente estuda. Senão não adianta nada. Agora, na questão fenomenológica, isso é inevitável. Por exemplo, eu não dou fenômeno, mas todo mundo tem que estudar o fenômeno. Você entende? É o jeito. A vida é assim, é um monte de coisa que você não dá valor, mas você é obrigado a estudar para ver como é que é. E como é que faz? Eu, desde pequeno, era contra o processo de religião. No entanto, eu trabalhei dentro de uma religião 28 anos praticamente. Eu também nasci meio... A vida precisa. Tá. Uma outra coisa aqui dentro disso aí agora. Por exemplo, estou me lembrando, você veio falar aqui, estou me lembrando hoje à noite. Né? Eu fico um bom período, às vezes, da noite, lúcido. Mas trechos, né? Como se fosse um ciclo de sono inteiro. Só que a lucidez não é necessariamente sinônimo de objetividade. Eu fico lutando para ver o quanto que aumentar o percentual de objetividade fora do corpo. Olha, isso é bobagem. Vamos pensar em lucidez. Melhor. Tá? Então vamos falar Esquece a objetividade, porque isso aí é besteira. O povo fala muito em subjetivo. Não, tá bom. Olha, a maior objetividade que existe, ela é subjetiva. É da cosmoconsciência, né? Que é algo grande. Tá, por exemplo, consciência. É o meu que está assim? Está vendo? Ele não gostou de você. Começou a reclamar de você. Não, agora saiu. Aí foi o seu agora? Ele usou todos. É isso. Oi. Então, aí tá certo, eu concordo também. A de lucidez não tem a ver que você pode estar introspecto e estar super lúcido e, no entanto, não é objetivo em relação a outras consciências, né? Agora, ali, então, aquela coisa, você tem certeza que um conteúdo grande ali é de imagética. No entanto, você tem um patamar de lucidez. Sim, mas isso aí é a pessoa que está engatinhando. Essa está começando agora. Essa tem que anotar muito as coisas e ver. Não, estou falando de mim mesmo. É. Então, mas eu sei que estou engateando, mas tem o resto da noite, por exemplo, ali foi péssima lucidez. Aí um dos ciclos de sono ficou, essa noite, caracterizado isso. Eu estava lúcido, né? Tinha, assim, questionável o nível percentual, mas eu estava lúcido, queria desmanchar o onirismo da coisa, ou a morfopensenização da coisa, e ter mais lucidez, mas aquelas incongruências o tempo todo ficavam me assolando, a ponto de eu não ficar satisfeito dentro das situações. E questionando, eu acabo questionando as consciências, etc. Você já considera um mérito ou um triunfo se você já consegue mudar o seu onirismo com lucidez? Esse é o primeiro passo que você tem que alcançar. Se você alcançar isso uma vez, já é um sucesso. Você já foi bem sucedido, é por aí que vai. O mais é conversa fiada. Enquanto não chegar nisso, não adianta uma porção de experiência, uma monte, uma bagagem enorme de experiência, mas tudo é onirismo. Onirismo é besteira. É igualzinho processo de imaginação. É igualzinho sonho, é o onirismo. Isso não resolve. Tem que ver um que você alcançou plena autoconsciência. Isso muda tudo. Entende? Pensa nisso. Agora aqui, ó. Meu nome é João Paulo e eu tenho 11 anos. Por causa da minha avó, passei a assistir a sua tertúlia. Ela está sempre me falando para ler e estudar como o senhor. E que eu lhe perguntasse o que ela não sabe me responder. Então aí vai. Quem coordena toda a evolução do cosmos? Eu não sei. O povo fala que é Deus. Eu ainda não fui apresentado para Deus. Alguém já te apresentou esse Deus? Eu ainda não vi.
Eu faço experiência, só admito naquilo que eu apalpo, naquilo que eu vejo, naquilo que eu vivi, que eu experimentei. Existe uma inteligência atrás disso, mas eu não sei se é uma, se é 1 milhão, se é 1 bilhão, se é homem, se é mulher. Já te falaram que pode ser também uma mulher que está dirigindo isso? Eu não sei. Então agora, nesse período que nós estamos falando de mulher, pode ser mulher. Veja bem, quem traz a gente para esse plano aqui, ó, é mulher, não é homem, não. Quem traz mesmo é mulher. Então, por exemplo, sabe lá se no início do princípio de tudo não é uma mulher, ou qualquer coisa? Eu só acho o seguinte, homem e mulher é besteira. Então, esse negócio de Deus, eu não me interesso por isso. Me interessa é saber o que eu estou fazendo aqui nesse momento. Agora, os amparadores recebem ordem de alguém? Quem são eles? Sim. Em cima dos amparadores, ou acima dos amparadores, tem gente mais evoluída do que eles. Então, por exemplo, tem os evoluciólogos, tem os serenões, tem as consciências livres. Então, tudo tem um colégio invisível, ou seja, tem uma equipe que ajuda. É como se fosse uma junta de professores. Quem são esses serenões que o Senhor tanto fala? São as consciências que têm serenidade. Ela nunca perde a estribeira, ela não fica braba. Você já notou algum professor seu que ficou bravo? Ele não é serenão. Você já notou na sua família algum parente seu também que perdeu as estribeiras? Ele não é serenão. Então, serenão é aquele que tem uma serenidade o tempo todo e não perde as estribeiras. Ele pode estar sempre equilibrado e a tendência dele é ter bom humor para com todo mundo. Agora, perguntei à minha avó se vou levar muito tempo para ser um serenão. Ela disse, trocentos anos se eu não estudar. Isso é verdade? Não, é mais do que isso. É mais do que isso. Se você não estudar, esqueça de serenão. Olha, começa a pensar em cachorro, gato. Você vai voltar a ser cachorro, gato, qualquer coisa nesse sentido. Ou vai viver igual cachorro, gato. Também pode ser igual outros tipos de bicho, né? Por exemplo, tatu, que é um pouco teimoso. Então, veja, é bom você estudar. Agora, ó, se você não tem, eu vou te dar aqui, ó, na minha condição de seu bisavô, eu vou te dar uma dica. Se você não tem laptop, arranja um laptop, é um notebook, mesmo que seja pequeno, mas que funcione. E não vai fazer videogame nele, não. Você vai anotar essas suas perguntas todas e tudo que você está estudando, que assim você vai estudar mais depressa. Porque não adianta só a gente estudar na escola. Você veja bem, a sua avó está falando para você estudar por causa da escola. Eu estou falando uma coisa pior. Que não adianta você estudar só na escola. Depois de sair da escola, você tem que continuar estudando. Isso chama autodidaxia, quer dizer, você ser professor de você mesmo. De modo que a sua vida vai ser de estudar até acabar o corpo. Esse é o caminho. Senão, você é anarfa. Anarfa quer dizer analfabeto. Você é apedeuta. Apedeuta quer dizer o cara que é ignorante. O nome que eu uso é burraldo, burrildo e burroide. É muito bacana essas três adjetivos para a pessoa, sabe? Isso exalta a condição da pessoa que não sabe nada. Olha bem o seu caso. Eu acho que você não é burraldo, nem burrildo, nem burroide. Você está caminhando por causa das suas perguntas. As 3 perguntas suas são bem convenientes, inteligentes, adequadas. Você pode fazer mais, ó, João Paulo, que a gente não está cobrando nada, viu? O online é gratuito. O que você tem é pagar e a energia do seu laptop ou do seu computador, eu não sei o que você usa. Outra pergunta. Tive projeções desde os meus 13 anos. Em 1992, quando comecei a estudar projeciologia e depois a conscienciologia, elas foram diminuindo e cessaram totalmente. Por que ao estudar no IPC elas cessaram? Não era para ser o contrário? Não. Possivelmente você não tinha projeção, coisa nenhuma. Você tinha onirismo, tinha sonho, tinha imaginação, tinha fantasia na cabeça. Agora, a hora que você começou a estudar e colocar os 2 pés em cima da rocha e o mental soma no cosmos,
essas tolices e fantasias desapareceram. Se você teve mesmo projeção, comece a estudar e a usar as técnicas de projeção que você vai mostrar. Quem foi rei pode ser uma eterna majestade, depende da pessoa. De modo que o problema é voltar a estudar para ver. Agora, ó, para fazer projeção não adianta só uma técnica, não. Usa pelo menos umas 3. Uma boa que você deve fazer é da imersão total na questão da projeção. Isso às vezes ajuda muito. Poderia falar mais sobre os contrafluxos que sofremos quando nos aproximamos da conscienciologia, especialmente ante determinados cursos, e as melhores técnicas para evitar esses reveses? Olha aqui, o problema é que a conscienciologia coloca os assédios em evidência. Se a pessoa é assediada, aparece logo quando ela começa a mexer com a conscienciologia. Por quê? A conscienciologia é para acabar com os assédios. Primeiro acaba o autoassédio, depois o heteroassédio. Então o que você tem que fazer é o seguinte: você resolveu participar de um curso da conscienciologia, começa a mexer com o seu estado vibracional. Movimenta o estado vibracional e pense positivamente que você quer estudar para ajudar os outros. Aí você vai começar a afastar os assediadores que estão prejudicando aí, fazendo contrafluxo na sua vida. Qual a relação entre mudança de temperamento e holopensene pessoal da coerenciologia evolutiva? A mudança de temperamento é o seguinte, é a última coisa que a pessoa faz. Então, é uma coisa séria, porque é a ressex, ou seja, a reciclagem existencial de alto nível. Agora, dentro da coerência evolutiva da pessoa. Então, o holopensene dela vai mudar através disso. Quando você começa a mudar tudo para melhor, a coisa toda muda junto com você e o holopensene também é mudado. A primeira coisa que você tem que assentar para fazer uma boa mudança de temperamento é o CPC. CPC que eu estou falando não é curso, não. É o Código Pessoal de Cosmoética. Isso é que você deve fazer em primeiro lugar. Código Pessoal de Cosmoética. Coloca e assenta quais são os mandamentos, quais são os princípios, quais são as ideias básicas e cláusulas para o seu código pessoal de cosmoética. Isso é o primeiro passo que você deve fazer para a mudança de temperamento. Depois é estudar um livro chamado Manual não é manual, mas é o Conscienciograma, que é o manual da conscienciometria. Esse aí pode te ajudar também. Dentro da conscienciometria, quando a consciência é chamada de amparadora, qual o nível mínimo que ela deve permanecer na maioria das manifestações? O nível de projetor lúcido, quando era consim, epicom, ou segue outra lógica dentro da conscienciometria para identificar um amparador? Olha, existe uma lógica que não é nada disso que você falou. O amparador, ele existe em função do amparando, ou seja, da pessoa que está sendo amparada, ajudada, auxiliada. Então, ela é igual a essa pessoa, só que ela se manifesta através do psicossoma direto, e não mais do corpo humano. Então, com isso, tudo muda na vida dela. Veja, senão você não vai fazer complicação. O amparador, ele tem mesmo nível da pessoa, da consim, da personalidade humana que ele ajuda. Só que ele se manifesta com outra condição, através do psicossoma direto. Então, ele tem mais lucidez, ele tem melhor memória, ele já recuperou os cons magnos da lucidez dele. Então, tudo é diferente. A diferença de amparador é justamente essa. Então, você quer ver um amparador, como é que ele é? Veja quem é que ele está amparando. Por aí você já tem uma ideia, já tem uma boa orientação para saber quem é ele. Olha a lógica do que eu estou falando, tudo baseado em fatos e parafatos. Não tem jeito de brigar com isso. Eu não pergunto para ninguém se isso tem lógica. Ou a pessoa entende esses fatos ou desiste. Quais os critérios, quais pontos de análise você utiliza para pesquisar o que será atemporal, que fica para a eternidade? Poderia ponderar sobre sua experiência pessoal ou de outra personalidade que tenha atingido essa atividade omnidimensional? Sim. Você vai ver no meu livro Projeções da Consciência, o último capítulo, 60.
o 60º. Olha lá a consciência que apareceu. Aquela experiência que está lá para mim, ela é sempre. Aquilo lá serve para sempre. Até hoje ainda estou analisando o que aconteceu. Então, essa aí é uma que fica para a eternidade. Agora, ó, eu quero te falar que, em decorrência dessa situação, eu quero dizer que isso que eu estou falando para você, ó, vai ficar para a eternidade. Mas não é só isso. A hora que eu faço isso aqui, ó, é para a eternidade. Ó. Isso é para a eternidade. Por quê? Fica tudo registrado. Nada morre. Nada morre, nada desaparece. Há mudança de condições. Na verdade, por exemplo, o nosso corpo, a rigor, ele não morre. Por quê? As bactérias vão tudo seguir do mesmo jeito. Então, a nossa consciência que dirige o corpo não morre. Então, o que é que morre? Há apenas alterações. No mundo, nada se cria, não é isso? Tudo se copia, né? No mundo também só há transformações, mas as criações são mínimas. Então, a lei da criatividade, ela é universal e cósmica. No meu momento atual, a maior dificuldade, o maior desafio é a coerência. E parece a coerência é o nó deste verbete. Sim. Ele pegou bem. É o processo da coerência, sim. Outro dia você comentou que quase sempre temos que mexer em nosso temperamento para conseguir um pouco mais de coerência. Sem mexer no temperamento, ninguém fez, porque coerência é uma das coisas mais difíceis que tem para a pessoa ser coerente. Por exemplo, quem é que é totalmente incoerente aqui nessa assembleia? Tem alguém? Levanta a mão. Ó, todo mundo aqui está com medo, ninguém levantou a mão, tá certo? Quer dizer, então, tem sempre alguma incoerência. Por exemplo, uma pessoa que esquece das coisas é incoerente. Uma pessoa que não lembra de certos processos, ela é incoerente, porque ela devia de saber. Se aquilo é lucidez, ela é incoerente com a lucidez dela. Vocês estão entendendo vamos dizer, a sutileza do que é coerência? É um negócio muito sério para a gente pensar. Agora, vamos continuar o que ele falou. Será que você podia aprofundar um pouco, de forma prática, em como devemos trabalhar nossos temperamentos e, por conseguinte, nossa coerência? Primeira coisa, por exemplo, nunca use essa expressão que você usou, que ela é incoerente. Por conseguinte, porque o por conseguinte, eu não gosto de porcada nesse caso. Então, você pode pôr outras coisas, mas não precisa de por conseguinte. Então, vamos começar por aqui, por essa expressão. Faltou coerência nisso. Por quê? É um cacófato secundário, mas que não é bom. Isso na verdade, uma condição de advogado. E eu sei que você não é advogado, de modo que nunca mais use por conseguinte, porque isso aí já chega, já foi muito usado. Agora, ó, coerência que eu acho, falando aí para você claramente o que eu acho, a coisa séria mesmo, é a pessoa ter linearidade de autopensionização. Se ela começar por aí, eu acho que na prática isso vai te ajudar a entender. Você tem sempre acerto, coerência naquilo que você pensa e fala. Então começa a chegar tudo por aí. O processo todo é esse. Agora, ó, tem que começar primeiro por aquilo que você pensa e aquilo que você fala. Não aplique nada disso no que você escreve. Depois é que você deve entrar no que escreve. Primeiro tem que dominar o que você pensa, depois o que você fala. Depois é que vai entrar o manuscrito ou a digitação. Agora aqui, sempre fala da técnica de mais um ano de vida. Não poderia uma consciência, aplicando essa técnica, se programar de tal forma que seu condicionamento levaria a dessoma de verdade? Sim, isso chama autodessoma lúcida, voluntária. Isso seria autossugestão sem discernimento do que ela realmente quer? Poderia comentar mais? Sim. Se uma pessoa começar a pensar na opção de coisa, eu sempre falo aqui, vou repetir mais uma vez. Eu chego e faço isso, ó, no meu nariz. Se eu ficar aqui durante alguma temporada, vamos embora. Isso é um suicídio. Uma pessoa que apertar o nariz e fechar a boca, está suicidando. Então veja, isso é falta de critério, é falta de cosmoética, é falta de inteligência. Agora, o que é que se passa? Uma pessoa pode se programar para ela dessomar. Às vezes pode chegar até o evolucionário e falar assim, olha, você agora pode acabar com o seu corpo, está na sua hora.
Aí o cara acaba, joga energia, liquida e vai embora. Então espera aí que eu vou com você. Entende? E já vai com o evoluciólogo extrafísico, isso tudo pode. Isso é a autodessoma consciente. Mas olha, isso é muito difícil, é muito raro, não é fácil. Tem que estudar. Mas olha, o que você queria falar? Deixa eu me lembrar aqui. Você falou de que a linearidade do... Quer falar, Flávio? Você falou que a linearidade do pensamento é um caminho bom para a coerência, né? Mas também é reflexo da integração. Mas direto, agora, né? o que eu falei aí é pelo seguinte, a pessoa tem que começar pelo que ela pensa, depois pelo que ela fala, para depois ela estudar o resto. Depois o que ela escreve e aquilo que ela faz deve vir no fim. Tem que começar por essas atitudes, ou posturas, ou atividades, ações mais simples, porque senão cria problema para ela. Tá, então, tudo bem, mas só que essa coerência na forma de se expressar, então, essa mais aparente que a linearidade. Sei, mas é aí. Então, mas ela também é reflexo dessa construção íntima. Né? Tudo é um íntimo. Primeiro é o que ela pensa, depois o que ela fala. Aí ela já vai mostrar a primeira coerência. É um monte de gente. Toda pessoa que é ansiosa não tem coerência naquilo que ela fala. Ela pensa de um jeito e fala outra coisa. Você falou trunca o pensene já dá... Então, por exemplo, todo mundo tem a síndrome do ansiosismo, não tem coerência. Todo mundo que é precipitado não tem coerência. Todo mundo que é impulsivo não tem coerência. Está entendendo? Todo mundo que erra 1, 2, 3 vezes a mesma coisa, esse é o mais incoerente de todos. Então o problema é primeiro pensar, depois é falar. É assim que a gente conserta a incoerência. Tá. E isso caminha para você manter a totalidade do pensene, né? Não, primeiro isso, depois a gente conversa o resto. Não adianta. Se a pessoa não melhorar essas coisas, não resolve o resto. Ela nunca vai ser coerente. Esse é o motivo que eu olho aqueles detalhes que ontem mesmo eu estava falando e que sempre estou repetindo aqui para vocês. Como é que eu olho tudo quanto é detalhe daquilo que eu faço? Por quê? Eu penso antes de fazer. Eu penso antes de falar. Eu quero pensar o mais possível antes de escrever. Claro. E outra coisa, eu quero pensar ainda mais na hora que eu vou discutir o que eu escrevi, que é o que acontece aqui todo dia. Senão não vai. Agora, a primeira coisa que você devia de fazer é o seguinte, acabar com as minhas incoerências. Aí, pode falar, etc, tal, você, etc, Liel, qualquer um. Fala assim, você é incoerente nos seus erros, daquilo que você escreve. Sim, eu não sou. Eu explico por que eu sou assim. Você quer que a gente tente isso, né? Para poder, não é? Não, agora você tem que olhar a minha incoerência de conteúdo. Sim. De forma não interessa, porque essa aqui é até bom. Se eu consertar tudo que eu escrevo, não adianta nada eu dar para os outros fazer revisão. Eu tenho que deixar do jeito que é. Você está entendendo? Que assim a gente até discute, tem mais chance de estudar. Tudo é de caso pensado. Sim. Eu sou um cara calculista. Eu já falei isso aí desde o início. Agora veja, sem calculismo a pessoa não chega à coerência. Isso é que é o pior. Tudo isso que eu estou falando é calculismo. Tem lógica isso para você? Tem, está arquitetando a coisa. Mas é isso, então, por isso que eu perguntei aqui. Você agir arquitetando... Não vai agir. Não, escuta. Você agir, está falando intimamente, você se enriquecer, e isso vai te dar como reflexo a linearidade. Isso é reflexão. Não estou falando nem fora da forma de falar, não. Internamente, essa linearidade de pensamento. Então, é um investimento que você faz. Então, é porque eu enxergo mais assim. Então, conclusão. Não adianta fugir disso. Primeira, auto-reflexão. Segundo, o que você fala? Depois a gente estuda o resto. Bom. Se a pessoa não aguentar essas duas fases, não adianta nada. Bom. Pode falar. Você está falando aí a questão de olhar a sua coerência, né? Eu lembro que por volta de 93, 94... você pediu para eu justamente olhar você com o Michel Tiolan, que na época era lá da UFRJ, Ziraldo e outros. Não é isso, o Tiolan de vida pesquisação. Isso, eu lembro. Então você pediu, olha eles,
O Ziraldo foi outro que eu na época também Foi, conheci. foi. E veja a coerência, compara a minha coerência com a deles. Né? Isso. Aquilo lá já chamou a atenção disso daí. Não, eu sempre coloquei como cobaia, né? O povo vê, né? E o processo da coerência sempre me Agora, ó, marcou aquilo. outra coisa. Na análise de uma pessoa sobre a coerência, é preciso dar muito desconto, tá? Porque às vezes uma pessoa chega perto de mim. E eu às vezes não vou mostrar quem sou eu. Eu vou mostrar, uma cara de paisagem, para ajudar a pessoa. Senão não tem acesso a ela. Uma pessoa vai, então, chega e vai ver, não, a coerência dele... Então, tudo tem que ser examinado com calma. Entendeu? Nem sempre examinar a coerência é aquilo que a pessoa está fazendo naquele momento, que às vezes ela está tendo um histrionismo, ela é protagonista, está fazendo alguma coisa para ajudar os outros. Sim, se fazer de bobo você faz, e aqui a gente Outra coisa, faz, fora do corpo, idem com a mesma data, tá? É a mesma coisa, fora do corpo também. Então, isso aí A hora que a minha mãe fala, não, você vai ser, aquele cara vai chegar lá, e vai lá e conversa com aquele nosso amigo. Isso é o processo da Idade Média. Lá vou eu, então. Você não vai ver. Como é que é? Eu sou outra personagem, eu estou interpretando um papel. Só que lá você não vai parecer incoerente, tanto, menos, vai parecer menos, e aqui você Pois parece mas uma pessoa chega, super examina aquilo no grosso, superficialmente, ela nunca vai ver E que eu aqui estou fica coerente. totalmente incoerente a situação, né? Então, Pra por quem não exemplo, conhece, né? eu conversar com uma pessoa é uma coisa, conversar com outra é outra. Você vai examinar a coerência, é preciso você ver pelo menos 50 pessoas que eu conversei. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? Assim é todos vocês. Eu não posso pegar por uma cena e estar vendo a coerência da pessoa. Isso não é pouco. Tem que fazer as ligações, padrão, interligações imensas do cosmorama da vida da pessoa, que é a cosmovisão. Cosmorama é o panorama geral de tudo. Agora, Valdo, aqui, eu não sei se já perguntaram isso. Na codigologia, na primeira página, lá embaixo, tem o código pessoal de coerência cosmoética. Você destacou, que normalmente você fala código pessoal de cosmoética. É na página 66. Na primeira. Aqui, Lá o embaixo. código pessoal de coerência cosmoética. Não, aqui eu estou chamando a coerência de propósito, que eu estou falando que coerência é uma das coisas mais sérias desse verbete. O nosso amigo que falou aqui, ele falou certo. Sabe quem é que falou? É o Djalma. O Djalma que escreveu sobre isso. Ele está certo. E ele viu o negócio direitinho. Que a base aqui tudo é de coerência. Sem coerência não vai. Agora, gente, coerência é uma coisa que para os próximos séculos nós vamos ter que discutir muito. De modo que é bom vocês ir começar já a estudar e se preparar para isso. Muita coerência. É muita gente aqui, o percentual de incoerência que tem aqui é imenso. Ainda. Conosco. Eu estou no meio. Valdo. Mas fala. Não, que a seção do conscienciograma menos procurada é exatamente a de coerenciologia. Só para a gente Como é que lembrar. é? A seção menos procurada do conscienciograma é a da coerência. Ah, é? Que o pessoal estuda mais, é som. Você já viu isso? Já. Isso não é Não, um padrão. em entendeu? parte É vocês mais têm razão, distante. porque uma das coisas mais difíceis que tem é consertar a coerência da pessoa. Não é fácil. Quem é que está com o microfone? É você? Não, aqui na página 67. A efeitologia, o efeito halo das atividades cosmoéticas integradas são os resultados, então, da coerência, né, professor? Aonde é que está isso? Página 67, na efeitologia. Efeitologia, o efeito halo das atividades cosmoéticas integradas. É o resultado da coerência, né? É. Por isso, não, o problema sério aqui que eu falo de coerência é devido ao seguinte, no caso aqui, é aquele negócio do cone de luz, que é o espaço e tempo. Você ser coerente no tempo e no espaço. Já ser coerente no tempo já é alguma coisa terrível. Agora, você ser coerente em qualquer lugar que você aparecer, é mais terrível ainda. Agora, nós estamos falando aqui de coerência em dimensões diferentes, por exemplo. Então, é das coerências mais difíceis que tem.
Por isso é que está lá, o efeito das atividades cosmoéticas integradas. Tudo é coerência. Então o problema é fazer a integração do que nós somos. Agora, para isso, por exemplo, a pessoa tem que lembrar que ela está sendo vista e observada a todo momento por conscientes. Então, existe aí uma verdadeira assembleia de testemunhas, urubu-servando tudo que nós fazemos. Então, por que a gente não vai ser coerente? Porque nós estamos sempre dentro de um palco, na praça pública, num picadeiro, num palanque. Todo mundo está vendo o que a gente está fazendo. Então, não adianta querer fugir disso. As pessoas gostam muito de se esconder dentro do corpo. Isso é bobagem. A gente não consegue esconder totalmente dentro do corpo, porque os fatos aparecem. Os atos nossos mostram o que a gente pensa. Você entende? Então, sempre a pessoa vai dar bandeira. Você sabe essa expressão da bandeira? Existe? Não sei se não existe isso até hoje. As pessoas sempre dão bandeira. Sempre vão colocar o rabo de fora. Não tem jeito de esconder. Então, agora, com o passar do tempo, você vai ver que pelo dedo se conhece o gigante. Às vezes um pedacinho só da personalidade já mostra um traço da personalidade séria que ela tem. Isso tudo é visto. Agora, os amparadores, as consciências, elas têm mais facilidade de detectar essa conscienciometria sobre a gente. Então, eles sabem medir mais os nossos potenciais. O pai da minha enteada quer que ela faça a primeira comunhão. Se ela não fizer, ameaça tirá-la da mãe. Não concordamos com isso, mas temos medo que ele o faça. Não sei como atuar nessa situação, pois entendo que estou contribuindo para dificultar as coisas para a criança. Sinto que estou sendo conivente com algo da qual sei que é uma tremenda bobagem que vai prejudicá-la. Não. Eu, se fosse você, a primeira coisa que eu ia fazer, vamos fazer a comunhão, o que vocês querem? Quer flores, doce de leite, quer melhorar alguma coisa, a roupa da criança? Isso tudo é bobagem, tudo é cena. Chega para a sua enteada e fala para ela, olha, a gente na vida tem que fazer as cenas do teatro. Todo mundo está num palco. E a religião é um dos maiores palcos que existe. Agora, você não fala para ninguém, mas faça a primeira comunhão porque ele está querendo. Vamos atender porque ele é uma boa pessoa e ele tem esse capricho. Vamos atender o capricho dele. Isso não custa nada. Não vai tirar nenhuma lasquinha de você. Por que é que a gente não pode fazer? Vocês estão entendendo? Isso chama-se paradiplomacia. Ô Jaime, essa não é só salomônica não, é mais do que isso, tá? Tá certo? Mas agora, é bobagem criar problema por causa da comunhão. Vai lá, os padres precisam de ganhar dinheiro. Templo é dinheiro. Eu já falei aqui. Quanto custa uma comunhão? Vocês sabem, não? Atualmente? Alguém tem o preço? Eu ainda não vi, eu estou por fora. Valdo, você estava falando de que você é um calculista, sim? O que é? Que você é um calculista, é isso? Sim. Amplia o conceito disso. Até que ponto, quanto, em que medida, quando você aplica isso? Eu sou um calculista cosmoético. Só, é isso. Eu calculo tudo que eu posso. Aquilo que eu não calculo é porque eu ainda não posso. Com o passar do tempo, eu tenho melhorado os níveis dos meus cálculos. Então, cálculo, no caso, é o seguinte, é estudar tudo adredemente, antecipadamente. Isso é que é o cálculo. De uma maneira cosmoética, vendo o melhor para todos. Então, esse cálculo, ele é inevitável na evolução. Se nós não formos calculistas, você nunca vai estar seguro daquilo que você faz. Uma pessoa, quanto mais calculista, maior é o nível de segurança que ela tem. O calculista é que estuda os outros. Então, por exemplo, cada um de vocês, eu agora já sei certos potenciais. Às vezes eu sei mais o potencial da pessoa do que ela mesma. Por quê? Eu estou calculando tudo. Chegou perto de mim, eu levanto o peso, tamanho, o volume, o alcance, o tempo de eficácia, tudo que existe. Isso tudo é cálculo. Então, na hora que eu falo que eu sou calculista, eu não estou calculando só a minha situação, não. É tudo que eu posso.
O que conhecemos como planejamento dentro da educação convencional? Isso. É um planejamento superior a esses que existem por aí. Por quê? Esses que existem por aí não têm moral. A maioria não tem. A ciência, por exemplo, não leva em consideração nenhuma moral. O meu não. É um planejamento, ou seja, um calculismo, é um cálculo antecipado, adredemente plotado com cosmoética. Eu estou vendo os efeitos morais daquilo, o que dá em favor dos outros, como é que é. Então, isso é o ideal. Eu recomendo o calculismo cosmoético para todo mundo. Agora, isso vem de longe comigo. É de muitas vidas anteriores e a situação não é fácil. Talvez tenha sido a melhor coisa que me ajudou para eu chegar até aqui, porque senão eu não teria chegado. É o calculismo cosmoético. É muito sério isso. Sr. Valdo. Sim. Sinônimo da inteligência evolutiva, né? Seria o sinônimo da inteligência evolutiva. É uma das bases, ou, vamos dizer, um dos preceitos ou princípios da inteligência evolutiva, uma da estrutura dela, é o calculismo cosmoético. Primeira página, em parafatologia, eu queria ver aqui na terceira linha o entrosamento dos atos humanos com a UFIEX pessoal. Isso aí já mostra o início da atividade omnidimensional na prática. Entende? Eu já tenho uma vida com atividade omnidimensional de vida UFIEX. Isso é a maior prova. Agora veja, não dá para tirar o UFIEX desse assunto aqui de modo algum. Que o próximo passo de uma pessoa que vai admitir, ela vai entender, depois ela vai admitir, e ela vai procurar vivenciar a atividade omnidimensional, o próximo passo que ela vai ter é o FIEX. Isso é inevitável. Aí, uma pessoa vai pensar assim, não, mas tem a projeção, tem isso, tem aquilo. Não, mas a UFIEX é que é, vamos dizer, institucionalizada. Tá certo? Projeção, por exemplo, você não tem assim uma projeção com tudo arrumado, sempre instalado, a situação está ali, não existe isso. Agora, o FIEX não, já tem. É um negócio que já está ali. O FIEX já tem um endereço extrafísico. E, professor então, Walter, o troço muda tudo. os casos que você atende ou que você participa, que tem alguma relação com o seu perfil de ofiexista, você sempre Tem, sabe mas as às coisas vezes, ou às não? vezes tem umas coisas, às vezes tem muita relação, às vezes, num período, com a minha situação de passado, por exemplo, como artista. Então tem muita gente que é artista, que a gente deixou para trás, que a gente está atrás. Esse então vem. E esse geralmente eu tenho um bom jogo de cintura. É mais fácil de mexer. Às vezes no FIEX é muita gente, ex-artista, ou que são artistas. Não é bem ex-artista, porque se eles aparecerem aqui, a tendência deles vai ser artista de novo. Então não é bem ex-artistas, não são. Aquela assistência que você participou esses dias, de pegar o mega sediador, Sim. mesmo ele não tendo ido para a sua OFIEX, mas você participou daquilo porque você é um ofiexista, tem gabarito para isso. Até né? um certo ponto, mas não é. Cada equipe também que está aí comigo. Eu acho que aquilo foi mais mérito da equipe, não teve nada a ver com o meu mérito. É mérito da equipe. Tá. Que a equipe aí ela está muito entrosada atualmente. Eu já falei para vocês que, em matéria de enumerador, eu nunca tive isso na minha vida do jeito que nós temos aqui atualmente. Aí, num caso daqueles... A equipe é muito séria. Num caso daqueles, você fica sabendo da relação daquilo com Não, os eu não fatos, pergunto. ou Quando eu fico sabendo, é porque é bom que eu saiba, porque aquilo ainda vai render dividendos. Eu vou ter que mexer mais no assunto. Até agora não me falaram nada. Então, mostra que não vai bater por aqui. Tá. Agora, por isso que eu estou falando, como é turma, é da equipe de amparadores que procedeu e desencadeou o processo, pode ser que não venha. Isso não vai dar nenhuma repercussão nas nossas coisas. Outra coisa que eu tenho curiosidade é quando você fica lendo o jornal, assim, fazendo cosmograma. Porque, que tem? assim, olhando, a impressão que dá, assim, é que você está procurando algo. Então, eu queria saber a relação disso com a sua Não, FIEX. olha, quando eu leio jornal, eu vejo a atualização das notícias. Primeira coisa. Segunda, eu vejo se tem alguma notícia que vale a pena trazer aqui na prestação de serviço
do tertuliário. E terceiro, eu vejo se tem alguma notícia que realmente pode enriquecer o meu cabedal de conhecimento atual. Independente das notícias do dia, essa coisa toda. Está entendendo? Então, isso tudo eu vejo. Isso, ó, as 3 coisas básicas são essas. Mas agora, ó, tudo depende da hora. Outra coisa, às vezes eu estou lendo, mas aquilo eu já estou sendo levado. Então é bom ver, porque tem alguma coisa lá que já me interessa, eu já sei que tem. Então eu começo a ver. Agora o negócio é descobrir. Quem vê a hora que eu estou lendo o jornal, vai olhar uma coisa. A maioria dos jornais eu leio a capa, a front page. Algumas edições eu leio a edição inteira e leio certos cadernos específicos, iguais esses que eu procuro, aqueles livros, essa coisa toda. E alguns que são fora de série, aí é diferente. Edição especial, uma coisa qualquer, eu olho. Tudo que tem processo de discussão de mental soma em jornal, eu procuro ler. Isso é importante, se eu não conheço. Que a maioria que aparece, tudo é rebarbativo, é repetitivo. Eu já vi aquilo, já li o livro. Às vezes estão falando do livro, eu já li, já risquei o livro todo, que não me interessa mais. Mas quando você está lá no holociclo, pelo menos, lendo jornal, o que parece é que você também está fazendo alguma coisa de energia. Então, isso tem a ver com o jornal que você está lendo? Porque às vezes eu vejo fulano que eu conheço, que conhecia há muitos anos, teve alguma coisa. Então, às vezes eu sinto aquela coisa para ajudar, o que é que foi que houve e tal. Porque tem muita gente, né? Aparece no jornal. Se quando você lê livro, acontecem aqueles fenômenos, também, às vezes já tem. Trouxe verbete, quando lê o jornal, mesma coisa. Também deve acontecer, também. Né? Mas jornal é menos, né? É menos? Jornal é menos. Agora, livro é uma coisa mais densa. O livro exige mais tempo de pelo menos uma pessoa, no mínimo uma. Agora, jornal é uma coisa mais, é diário, é arroz com feijão. Você está entendendo? É rotina. Mas por outro lado também você vai vendo o segmento. Não, eu faço uma dos varredura. fatos. Aqui, eu faço uma varredura. Meu negócio é pentear com pente fino, tudo que eu vejo. Tá. Agora, veja, eu de vez em quando trago as notícias aqui. Isso aí foi eu mesmo que vi. Algumas eu pego também na internet, por causa da Cecília, as coisas que a Adriana pega, as coisas que tem. Isso aí é outra coisa. Mas eu separo tudo. A Cecília, às vezes, traz um monte que eu vejo todas as notícias, já viu, né? Eu, às vezes, acho 2 ou 3 só naquele monte. Mas tudo eu já li, já sei o que é. Porque eu leio várias revistas toda semana, você sabe disso. Agora, esse é o motivo que eu pego o carrinho e toda semana eu levo pelo menos 2 vezes lá para baixo um monte de material. Que tudo fica acumulado aqui em casa, são as coisas. Hoje eu vou sair. Eu vou ver se tem revista que eu não vi. Eu já vi as revistas dessa semana. Sim. Mas tem revista que eu não acho. Essas revistas tipo Língua Portuguesa, etc., de vez em quando a gente acha. Então, no verbete de ontem, eu queria saber assim, se quando a consciência vai ficando mais lúcida, mais evoluída, devido até ao processo do parapsiquismo, de energia, de fenômenos, como é que fica essa condição assim de passado, de presente, de futuro? Olha, a maioria das pessoas, com o passar do tempo, ela não pensa no passado por ela. Eu já estou assim há muito tempo. Eu só penso no passado porque tem relação com alguém que a gente precisa assistir. Então você tem sempre que estar voltando no passado por causa daquela pessoa. Mas não por causa da gente, de mim. Você entendeu ou não? O problema do mini peça dentro do Max Mecanismo, a passadologia é muito importante devido ao rapport. Isso aí nós não podemos esquecer nunca. Isso é uma coisa que vocês deviam falar lá na Apex. Para turma. É muito importante isso aí. Mas aí o futuro... Então o passado não pode ser desprezado nesse sentido. Se a pessoa está começando a fazer muita assistência. Agora, o amparador está sempre antevendo as coisas para calçar. Então, também o amparador está sempre ele olhando... calça antes de acontecer tudo que pode. Ele evita os excessos, aquela coisa toda, as crises. Eles estão sempre vendo isso. Então, isso significaria que consciências mais lúcidas, elas estão sempre migrando, assim, do passado, do futuro para o presente? Sim, mas o problema todo é o passado visando os outros. Assistência, é. A maioria de pré-serenões, elas estão presas ao passado devido à interpretação grupo kármica. Então, o que se passa? Só tem retrocognições patológicas, que elas sofrem com aquilo. Só tem desenvolvimento de parapsiquismo através também de desconforto.
Entende? Vai chegar um certo ponto que a sua lucidez supera isso. Então o sofrimento acaba, o desconforto desaparece, não tem mais essa razão de ser. Olha a lógica, não precisa disso. Então o passado, aí você já vê mesmo como passado, quer dizer, uma coisa é o leite derramado, não precisa de chorar mais. Está entendendo? Deixa de chorar o leite, porque você já está criando outro, já está criando um laticínio novo, que não tem nada a ver com aquele leite derramado. Mas então, um amparador, ele está sempre, é como se ele tivesse mais vivenciando o futuro no presente? Porque se ele antecipa as coisas, se calcula as coisas... Não é bem no futuro, no presente, não. É aquilo que eu falo, que o presente já é o futuro. É o contrário disso aí que você falou. Você lembra que eu falo? O presente já é o futuro. Quando a gente fala presente, é devia de colocar presente, hífen, futuro. Cada simulcognição. Sim. O negócio está sempre em funcionamento. Agora, a consciência lúcida, ela também... ela já não segue mais o Zeitgeist, né? Então ela está na frente do seu tempo. Então isso não seria... O tempo, ele fica mais secundário e não tem aquela importância que todo mundo dá do jeito que é, né? Então o processo do Zeitgeist fica menor, já não influi tanto. Entende? Que essa influência da contemporaneidade já não tem mais em cima da gente. Veja bem, eu desde rapazinho, eu nunca liguei muito para esse negócio de opinião pública, o que é que tem, a moda do dia, o esporte do momento, a doença do momento, eu acho isso tudo besta. Eu nunca dei valor para isso. E antes dos meus 20 anos eu já pensava assim. Você fala da longevidade. Sim. Mas uma consciência mais lúcida, que ela é capaz de, em poucos minutos, ter experiências assim que têm um valor de anos ou séculos, então, numa vida de, vamos supor, 80, 90 anos, ela teve múltiplas vidas ali dentro. Não, mas não é isso. Tem aquele negócio da bolha extrafísica, que a pessoa vai lá, em 10 minutos, ela pode ter uma rememoração com a vivência equivalente a um século. Isso é que é. Aí é um processo de lucidez. Agora veja, a lucidez de uma pessoa de 50 anos, se ela é mais evoluída, vale mais do que outra que teve 130 que não teve lucidez nenhuma. A lucidez de uma pessoa que teve aí 50 anos, mas de uma vida útil do ponto de vista evolutivo, vale mais do que o povo de Vilcabamba que está lá com 129 anos, mas está o quê? Plantando mandioca. Isso não resolve. Vocês já pensaram quantas vidas essa pessoa já não plantou mandioca? E esse outro 50 anos, já pensou quantas vidas já não plantou mandioca? Isso não interessa mais para ele? Com isso, eu não estou contra os mandioqueiros ou quem planta mandioca, nada disso não. Eu estou mostrando a realidade da coisa. Eu falo de mandioca porque mandioca é uma coisa muito conhecida, né? Aipim, macaxeira, essa coisa toda. E outra coisa, é bacana, né? Uma das coisas que eu vi na casa que nós fomos ver lá se tinha efeito físico foi o mandiocal dela. Conversei com a Nair, tudo sobre isso. Então, uma beleza a sua mandioca, o seu mandiocal. Então, uma beleza mesmo. E é da mandioca grande. Eu vi a plantação, vi a mandioca de fora, vi tudo. É mandioca. Sítio, chácara, mandioca, mandiocal. E aqui do verbete, a expressão depois é autolucidez pluridimensional. Isso daqui é quando você fala, por exemplo, que uma consciência ela pode estar vendo várias outras em outras dimensões, e aquelas não estão se vendo, é isso? E outra coisa, para mim a coisa mais importante que aconteceu na minha vida nesse sentido foi aquilo que eu vejo. Quando eu via uma, duas, e o povo, ninguém está vendo, nenhum aparador que estava junto comigo. Isso aí é que é a coisa séria. Por quê? Eu estava na vigília física ordinária. Fora do corpo, não. A coisa mais séria é porque eu estava aqui. Outra coisa, eu estava aqui em atividade, quer dizer, eu estava preso, que eu estava falando. Você está entendendo? O momento era crítico. Aí, voltando a coisa é muito mais séria do que isso que eu falo. Aí, por exemplo, na questão da coerência que você estava falando, isso é sério, né? Porque a pessoa vai falar, mas aí se ela agora, tem veja, noção ali de é quem porque tá ali... aquela consciência mais evoluída que apareceu lá, para mim, alguns desses que apareceram, tudo era evoluciólogo, eles que estavam me ajudando.
A hora que eu estou aqui sintonizado, não posso perder o fio da meada daquilo que eu estou falando, respondendo, ou questionando, ou debatendo o negócio. Eu é que estava lá, dando curso. Aí chega a primeira e vê. Sintonizou comigo. Ninguém percebeu, nem o que estava perto de mim. Chega a segunda, sintonizou comigo. Nem a primeira que chegou não viu, nem os outros. Agora, chega uma terceira. As duas não viram. Ele viu. Agora veja. E eu vi os três, a turma daqui. Eu vi as quatro coisas. Sendo que eu sou o mais frágil de todos. Você vê que eu não posso estar sozinho numa coisa dessa. Alguém me ajudou. Alguém implementou isso aí para eu ter essa noção, porque senão como é que seria? Isso é impossível. Isso foi extrapolacionismo, então? Hein? Isso foi um extrapolacionismo dos maiores que eu já tive nessa vida, são esses fenômenos. Mas acontece que assim, ó, quando você Agora, ó, já teve um aqui que nós fizemos uma vez, que aconteceu isso. Lá. Numa tertúlia. Eu não quis falar nada na hora, porque o enumerador depois falou assim, não toca nesse assunto. Que eu vi isso acontecer. Agora, tinha relação com o interlúdio. Que apareceu consciência, ninguém percebeu. E eu vi o que era. Aí ela reforçou o que nós estávamos fazendo, tudo. Mas foi lá no outro, na nossa lugar lá de refeição. Mas agora não pode contar ainda? Não pode contar? Não, o problema é que agora já passou também, não tem mais... É o que ele falou assim, ó, deixa que isso aí não vai ter importância, deixa passar. Agora, tudo era assistência, muito séria. E na hora justa, clareou tudo, a hora que apareceu a tal consciência. Eu vi. Agora, ó, eu perguntei para o enumerador, ele não viu a consciência. Ah, não viu. Mas depois ele foi lá, sondou e falou para mim, ó, não toca nisso. Não toca nisso não, deixa para lá. Agora ele viu, o que eu vi, estava tudo certo, as coisas tudo caminharam do jeito que foi falado lá na hora, tudo bonitinho. Agora, processo de assistência. Tudo isso geralmente é processo de assistência. Às vezes quando nós estamos debatendo um assunto muito sério, tem assistência no meio, né? Agora, eu considero isso das coisas mais difíceis em matéria de extrapolacionismo, é isso aí. Por quê? Aí é o problema das dimensões, é o omnidimensional. Agora, na vigília física, isso é um absurdo. Mas na escala evolutiva, quem que já consegue isso aqui? A partir de que nível? Eu penso que esses evolucionários, todos eles, isso aí deve ser comum com eles já. Serenão é fácil. Mas, por exemplo, eu não sei, o teleguiado talvez, porque o teleguiado tem que ter contato sempre com essas coisas todas, então já deve ter isso. Agora, eu não sei como é que é não. Comigo, isso aí é extrapolacionismo. Então, eu não conto isso como sendo aquisição. Não é uma aquisição, isso é um bônus. Ordenado de todo mês é uma coisa. Bônus, no fim do ano, é outra. 13º salário, 14º salário, isso é outra coisa. Isso aí é 13º salário. Eu não conto com isso. Isso não é do meu. Não está, como é que chama aquele... O voucher, que tem o negócio do valor lá, é olerite. Isso não é do meu olerite, tá certo? Vamos entender bem. Mas agora, que é uma coisa impressionante, isso não é fácil. Tem poucos fenômenos desse jeito assim, mas a gente fixa isso, é uma coisa muito séria. A primeira vez que isso aconteceu, eu custei admitir o negócio, como é que era? Eu saí do corpo e fui ver todo mundo que estava lá, que eu conhecia. Falei assim, vem cá, você viu que apareceu isso assim? Não. Você viu que... Não. Aí eu, realmente, eles não viram. Quer dizer, dessa foi uma bobeada de grupo. Essas coisas acontecem. Agora, tudo tem sua razão. A consciência, então, aquela que se manifesta, ela está numa dimensão e ela não aparece. No entanto, o ambiente é o mesmo. Isso é que é a coisa séria. É muito sério isso aí. Por isso que a gente tem que estudar muito o processo do homem, a omnidimensionalidade. Sim. Sr. Valdo, aqui na... O senhor falou do tempo, da eficácia. Eu quero saber como que se faz esse cálculo do tempo da eficácia. Como assim que você quer saber? Você fez respondeu agora há pouco falando, eu faço o cálculo de tudo e tal, faço uma prospecção do tempo, da eficácia. Como que é esse cálculo? Você tem que fazer, por exemplo,
as pessoas, igual você, igual eu, nós temos fôlego. Esse fôlego tem que ser levado em linha de conta em tudo que você faz. Tem pessoa que tem mais eficácia do que a outra. Você tem que calcular como é que é aquilo, qual o cálculo dela na matéria de eficácia. Tem gente, por exemplo, que é bom para jogar futebol, o outro é bom para digitar, o outro é bom para consertar tudo quanto é coisa, tipo MacGyver, aqui, um aí na sua frente. Então, veja, cada um tem um jeito. É lógico, por exemplo, se eu vou pegar uma perna de pau, ou uma pessoa que tem 2 mãos esquerdas, eu não posso comparar com o Mário. O Mário tem muito mais agilidade, está entendendo? Eficácia, do ponto de vista da psicomotricidade, para mexer com tudo quanto é aparelho, instrumento, do que o outro. Isso tudo é cálculo. Então, quanto mais você sabe da vida dos outros, do ponto de vista consciencial elevado, melhor para você fazer o cálculo na sua convivialidade. Então, por exemplo, escolher quem é que tem potencial, quem é que tem perfil, tudo isso é muito importante. Mudar o perfil das coisas. Outra coisa, procurar gente que tenha perfil para ajudar a gente, que é superior a gente. É o que eu estava falando com a Flávia, por exemplo. Olha bem, uma pessoa que é boa para escolher os outros, para passar e arranjar aquela pessoa que é melhor do que você, melhor do que eu, melhor até do que o Mário, que é outra área, não é a dele. Então, esse talento, essa tendência, esse potencial, esse skill, quanto mais você souber das pessoas, melhor. Toda pessoa que chega na sua frente, ela é um conjunto de talentos. Quanto mais você souber esses talentos, melhor será para você enriquecer o seu calculismo cosmoético, se você convive com essas pessoas. Tá certo? Professor Valdo, me diz uma coisa, como é que a gente faz para desenvolver a inteligência evolutiva? E como é que ela foi sendo desenvolvida? Assim? Olha, estudar isso tudo que nós falamos aqui no Tertuliar, na Conscienciologia, na Conscius, na Apex, na Consciencioterapia, tudo isso aí, tudo é inteligência evolutiva. E antes disso? As 70 especialidades básicas da Conscienciologia, tudo baseado na inteligência evolutiva. E antes disso, assim, como é que a inteligência... Como é que é? Antes, por exemplo, dessa vida, como é que a inteligência evolutiva foi? Todo mundo era tatu. Né? Topeira. Então, olhava assim, ó. Aqui, ó, olhava o céu, é só esse redondo. O céu era só aquele pedaço. Não tinha horizonte, não tinha nada. A inteligência evolutiva é que permite isso. Ver o que foi antes, o que vai ser depois, o que é agora. Porque essa inteligência evolutiva, por exemplo, para a gente estar onde a gente está hoje, a gente já esboçou essa inteligência evolutiva em vidas passadas, né? Não, você está começando a desprezar o seu processo do passado. Uma pessoa, por exemplo, que não tem inteligência evolutiva, ela dá muito valor para o passado dela. Por isso ela é mimética. Ela vive repetindo as mesmas coisas que ela domina. E ela não sai daquilo. É automimese. É rebarbativo. Entendeu? É uma repetição o tempo todo. Então, a inteligência evolutiva é um atributo que a gente está desenvolvendo prioritariamente nessa vida? A inteligência evolutiva, a meu ver, é só com o curso intervencivo que houve mais aumento disso para nós todos. Antes disso, ninguém tinha, porque senão ninguém teria errado tanto. Agora, a inteligência evolutiva, não adianta falar isso teoricamente. Tem que fazer uma vivência do processo. O processo é teático. Então, nós estamos começando, vocês principalmente aí, ó, que fizeram o primeiro curso, que viram falar nisso a primeira vez. Vocês estão com a primeira manifestação, a primeira experimentação prática de inteligência evolutiva, que você é autoconsciente disso. Então a coisa muda de figura. Por isso que eu falo, olha a prioridade que você está colocando na sua vida. Aproveita a inteligência evolutiva que você tem. Essa vida vale por muitas vidas que você teve. A maior prova é isso aí. Tem lógica? Pessoal, só mais uma pergunta. Dentro desse processo, se a gente for falar de reeducaciologia, a reeducação ela vem ocorrendo no decorrer das múltiplas vidas, né? Mas foi mais sério também nesse último período agora intermissivo?
A reeducaciologia que nós falamos é devido ao problema da evolução. A evolução existe devido a esse processo da inteligência evolutiva. É para ver se nós mudamos para que o hospital não domine a Terra, que é a baratosfera que está dominando. Para que já comece a vir comunex mais avançadas, para que a TARES, a escola, fique na frente do hospital. Então, é preciso fazer muita profilaxia, muita prevenção, muita vacina. Isso é reeducação. Agora, do jeito que nós estamos hoje na Terra, com essas ideias que nós estamos falando aqui, isso nunca foi feito na Terra assim. No nível que nós já temos, um dia desse um amparador me falou isso. O nível que já está a conscienciologia hoje, nunca se conseguiu difundir essas ideias mais avançadas. No caso, por exemplo, da inteligência evolutiva, cosmoética, essa coisa, do jeito que já conseguiu até agora. Então, nós já batemos um nível. Então, sobre isso, eu não lembro. Se a gente for seguir o que ele falou, não tem nenhuma outra instituição que chegou nesse nível até agora. Mas eu não sei, né? Isso é a opinião de um deles, eu não sei. Eu até confio, porque já deu muita opinião, esse aí não é bobo. Sabe quem é que falou? O Hayek. E uma última pergunta, a gente poderia considerar que, por exemplo, a reeducaciologia seria um subcampo da experimentologia? Não, ela é subcampo da maioria das coisas todas, porque é subcampo ou é o campão grande de tudo quanto é especialidade, que é reeducar tudo que a pessoa precisa. Cosmoética, por exemplo, a pessoa precisa. Coerência, ela precisa. Não é? Prioridade, ela precisa. Só essas três coisas, presta atenção. Isso é reeducação. Prioridade, cosmoética, não é fácil, veja bem. Coerência. Na verdade, se você começar a fazer uma listagem maior, daí a pouco tudo é a mesma coisa. É aquilo que eu falo, por exemplo, conscienciologia, evoluciologia, cosmoeticologia, priorologia, inteligência evolutiva, no caso, autodiscernimentologia, tudo isso é a mesma coisa, a rigor. Você entendeu? Obrigado. Interassistenciologia também é a mesma coisa. Professor, sim. Aqui, na página 67, a interaciologia, a interação autocrítica dos esforços pessoais, dia a dia, noite a noite, dimensão a dimensão. O que precisa de abrir mão para que a gente consiga ter essa interação autocrítica desses esforços? É começar no dia a dia, na sua vida de toda hora aqui. Começar no dia a dia, com o jeito que a gente está falando, noite a noite, dimensão a dimensão. Se a pessoa tiver autocrítica nos esforços que ela faz, está tudo bem. Por exemplo, ontem foi segunda-feira. Você, lembrando de tudo que você fez ontem, teve alguma coisa incoerente que você fez? Faz o levantamento disso, que ontem está bem quente. Você não vai dizer que você esqueceu, que não dá. Se esqueceu, já tem uma coisa incoerente. A sua memória. Então, procura ver quais são as incoerências que você teve ontem. Depois você aplica isso no resto. Isso aí vai longe. Eu vou passar que está no horário, né, de vocês. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 18 votos online, 14 perguntas respondidas online, 22 perguntas presenciais, 85 assinaturas no livro de presença, 19 praticantes da técnica da INVEX. Recados de hoje, temos a Mabel, formação de autores, a Adriane, pela Conscius, a Mi, laboratório, Felipe, pela Sinvex. Os verbetes para a votação de hoje. Categoria de comunicação, dia da incompletude, eficácia explicativa, ilegalidade segregada, irresponsabilidade, personalidade formada, ponto transitório, pseudo-harmonia e quebra de regras.
Boa tarde a todos. Em nome da Uniescom, nós queríamos convidar a todos para o próximo curso Formação de Autores, que começa nesta sexta-feira, dia 20. Lembrando que esse curso é o curso mais completo de grafo-pensene que tem na CCCI, justamente preparado para as pessoas que querem escrever um livro. A primeira aula, que é do dia 20, nessa sexta-feira, às 19 horas, é uma aula gratuita. Qualquer pessoa pode participar e é sobre os princípios da obra conscienciológica. Essa obra vai ser no auditório aqui da Holoteca, no CAEC. Então, é sexta-feira, dia 20, às 19 horas, estão todos convidados. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar, em nome da Conscius, para o curso Reciclante Cobaia do Conscienciograma. Esse curso ele vai acontecer de 3 a 5 de abril. Uma das propostas do curso é trabalhar com o diagnóstico, mas também as soluções para as recins pessoais. O curso vai contar com uma especialista, que é a professora Janete Muscoff, e os professores Luimara e João Aurélio. O valor do curso, R$ 180. Esse valor também pode ser dividido em até 3 vezes. As inscrições elas podem ser feitas na recepção do CAEC. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu vim convidar vocês a participarem de uma imersão laboratorial. Os laboratórios do CAEC estão oferecendo um pacote que são 3 créditos com desconto só por R$ 30. Eles vão ser válidos até o dia 10 de abril. E o objetivo é estar ajudando os alunos que vão fazer a prova da Imagística a estarem trabalhando alguns atributos mentais para reforçar, né, o resultado da prova. E eu acho, inclusive, tem a ver com o verbete de hoje, porque a ideia é a gente estar melhorando a nossa retilinearidade pensênica, nossos atributos mentais somáticos, a cosmovisão, e eu acho que, quem sabe, dar uns primeiros passos aí dessa atividade omnidirecional. Então, as inscrições ali na recepção, tá? Obrigada. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu vim só relembrar a todos que neste sábado nós estaremos fazendo aí a nossa primeira gincana de integração da Cognópolis, onde o objetivo é a gente proporcionar um ambiente de descontração, lazer produtivo, cooperação, interação entre os segmentos da Cognópolis. E a gente vai estar fazendo algumas atividades, como de desafios mentais somáticos, de associação de ideia, desafios de conhecimentos gerais, desafios parapsíquicos em relação à psicometria, enfim. Aqueles que quiserem participar dessa gincana, todos estão convidados. Vocês podem passar o nome para mim individualmente ou montarem as suas equipes e deixarem o nome das equipes, dos participantes, no CAEC, na recepção do CAEC. Essa gincana vai ser no sábado, das 8h30 da manhã às 6 horas da tarde. Estão todos convidados. Ganhou o verbete eficácia explicativa com 13 votos. Obrigada, boa tarde. Até amanhã.